Meus irmãos, abram suas Bíblias, Salmo 139, é o texto que foi lido aqui no início do culto. Mas antes, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui. Como é um culto especial, celebrando a vida dos jovens e adolescentes, eu queria que vocês me ajudassem dizendo algumas características dos jovens. Primeiro, coisa boa, começar pelo lado bom. O que o jovem tem de bom? São bonitos? Esses jovens aqui são muito lindos. São enérgicos, né? Tem muito vigor. O que mais? Prestativos. Na nossa igreja, graças a Deus, os jovens trabalham, servem ao Senhor com muita dedicação. O que mais? São educados, respeitosos. O quê? São fortes, né? E aí, o que tem assim de não tão bom? Ou de ruim, para ser mais preciso? Teimosos. O que mais? Distraídos. O que mais? Ousados. O que mais? Impacientes. O que mais? Acha que sabe tudo. Será? E aí aqui... não responde o WhatsApp. Aqui já é piada interna. Mas o Luiz, ele chegou aonde eu precisava. Os jovens têm uma questão de que eles acham que eles sabem tudo. Aliás, será que é só os jovens que são assim? Eu me lembro quando eu chego na igreja, e eu não quero falar desses jovens agora, porque eles são uma bênção para nós aqui. Para mim, para minha família, para a igreja, né? Mas quando eu chego na igreja, eu sou um jovem muito sabidão. Não é, pastor? Vai falar que não agora, mas não pode mentir, pastor. Eu achava que eu sabia de tudo. Nossa, como eu era bom, como eu era legal, como eu era o mais esperto. E o jovem tem disso. Especialmente o comecinho da juventude, porque depois que ele vai ficando mais velho, ele vai percebendo que não é bem assim. Mas ele acha que, por exemplo, aquilo que o pai fala é uma bobagem. Meu pai não sabe de nada, meu pai é como se o pai nunca tivesse sido jovem também, embora numa época diferente. E esse aspecto eu quero chamar como a Escritura chama, e é um pecado muito ruim, como a Escritura coloca. O sabe-tudo, na Escritura, é chamado de orgulhoso, soberbo. E a Escritura diz, muitas vezes, que Deus se opõe aos orgulhosos. Meus irmãos, quando eu olho para a minha vida, esse é um pecado, a gente tem que combater todos os pecados, mas esse é um pecado que eu tento analisar e buscar dentro do meu coração para que ele nunca fique criando raiz ali dentro. E aqui a gente está falando dos jovens. Rodrigo, então essa palavra não é para mim, é para os jovens, não é mesmo? Mas a gente vai crescendo, vai amadurecendo, o tempo vai passando e a gente vai nutrindo um pouco desse mesmo orgulho que o jovem também tem. Afinal de contas, eu sou o bom, eu sou o esperto, eu sei mais que os outros. E a gente começa a achar que a gente é autossuficiente. E esse orgulho nos leva a um lugar de não depender, em primeiro lugar, do Senhor. Porque eu dou conta da minha vida, eu resolvo os meus problemas no final das contas. E depois, não precisar do meu irmão. Irmãos, não precisa nem orar por mim, porque no final eu estou orando e da minha vida eu mesmo cuido. É assim? Muitas vezes a gente age assim, mas não é assim que deveria ser. E esse salmo, meus irmãos, eu quero compartilhar ele essa noite porque, antes de mais nada, ele é um salmo que fala poderosamente comigo. Porque quando eu entendo quem Deus é, Deus me coloca num lugar de humildade mas tão grande que eu vejo o quão pequeno eu sou. E eu penso que a forma de combater o orgulho que tem no nosso coração é lembrar que a gente é muito pequenininho. E lembrar que a gente é pequenininho tem que ser olhando para aquele que é grande. Ou para aquele que tem toda a grandeza. Então esse salmo, Salmo 139, um salmo escrito por Davi, o João já leu aqui no começo, por isso eu não vou ler ele todo de uma vez, eu vou lendo já enquanto eu for explicando. Mas o texto vai falar que é um salmo de Davi, então isso a gente sabe, e claramente é um salmo de adoração a Deus. O salmo todo é uma oração, mas é uma oração que Davi vai falando quem Deus é e vai demonstrando o caráter de Deus nessa oração. A gente não tem informações do contexto da escrita. Provavelmente ele foi compilado com o livro de Salmos na era pós-exílica, mas Davi viveu muito antes disso, então ele escreveu e provavelmente isso foi juntado ali no final das contas.
Mas o fato é que Davi viveu uma vida de altos e baixos. E lembra lá que em 2 Samuel, após o pecado de Davi com Batseba, o profeta Natan diz que a espada nunca mais se afastaria da casa de Davi. E foi assim por todos os dias da sua vida. O que isso quer dizer? Que ele viveu dias de conflito até o fim da sua vida. Com os filhos, com netos e assim por diante. Então a gente não tem informações exatas, mas esse é mais ou menos um contexto desse altos e baixos de Davi. E quando a gente olha na nossa escritura aqui, na nossa Bíblia, o Salmo, ele é dividido naturalmente, talvez em português a gente não consiga perceber, mas quando a gente olha a escritura em hebraico, ele tem uma divisão clara em 4 estrofes de 6 versos. E a gente pensa que isso é intencional. Davi não escreve de forma aleatória, ele pensou para escrever isso, inspirado pelo Senhor. E cada uma das estrofes tem um propósito. Então, o texto, naturalmente, que eu vou expor para os irmãos aqui é dividido em 4 pontos, que são as próprias estrofes que Davi escreve. Uma declaração da onisciência de Deus, uma declaração da onipresença de Deus, uma declaração da onipotência de Deus e depois um clamor do salmista. Então ele gasta 3/4 do seu escrito, da sua poesia, e aqui é uma poesia hebraica. Davi gasta 3/4 da poesia falando quem Deus é. E depois, no último quarto, ele gasta clamando ao Senhor. Não também falando quem Ele é, porque Ele não é nada, Ele percebe isso, mas se entregando a esse Deus que é tudo. Então, o primeiro ponto aqui, meus irmãos, é a declaração que Davi faz da onisciência de Deus. E acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, versos de 1 a 3. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para mim, e aí é só uma opinião, esse é um dos salmos mais belos que a gente tem em todo o saltério. Por quê? Porque ele fala com profundidade quem o Senhor é, a grandeza desse Deus. E ele começa mostrando que Deus nos conhece profundamente. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Perceba, ele não começa dizendo quem Deus é. Senhor, o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, ponto. Ele fala quem Deus é relacionado à sua própria pessoa. Porque Davi tem intimidade com o Senhor. Tu me sondas e me conhece. Ele começa com uma declaração forte do caráter de Deus, ou de um atributo de Deus, e como é chamado em teologia sistemática, um atributo incomunicável. A gente não consegue entender na plenitude do que é isso. Porque Deus é aquele que sonda os nossos corações e nos conhece intimamente. E essa palavrinha sondar tem uma ideia de explorar uma mina, de fazer uma escavação mesmo, igual um arqueólogo. Uma investigação minuciosa. Deus é aquele que escava o mais íntimo do nosso ser. Que conhece cada parte de nós. Que sabe, meus irmãos, exatamente quem nós somos. Conhece, nada em nós é desconhecido daquele que tem toda a ciência, daquele que conhece todas as coisas. Por isso que nós dizemos que o Senhor é soberano. E Ele conhece também os nossos caminhos. No verso 2, na parte A, e no verso 3, e depois vocês vão entender por que essa divisão, ele diz assim: sabes quando me sento e quando me levanto. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Davi faz uso de uma figura de linguagem chamada de merisma. Você vai lembrar do tempo do colégio lá. Que é o quê? Usar extremos ou opostos para falar de um todo. Então, ele fala, quando eu estou sentado ou quando eu estou de pé. Quando eu estou trabalhando ou quando eu estou descansando. Ele está enfatizando que em todo o tempo o Senhor nos conhece. Todo o tempo, em todo o nosso agir, todas as nossas ações. Dormindo, comendo, trabalhando, descansando, passeando, sorrindo, chorando. Não há momento em que o Senhor não nos conheça. Ele é aquele que a tudo sonda. O Senhor é aquele que conhece os nossos
caminhos e nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Mas Ele não apenas conhece quem nós somos e conhece os nossos caminhos, mas Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. Aí o verso 2, parte B, e o verso 4, a palavra de Deus diz assim: de longe percebes os meus pensamentos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Irmãos, o Senhor é aquele que conhece até mesmo os nossos pensamentos mais profundos. E aqui, essa palavra hebraica traduzida por pensamentos, ela sim está falando de pensamentos, mas ela tem um sentido ainda mais profundo. Não é só aquilo que a gente está pensando de um modo assim, descansando, está pensando em alguma coisa do outro dia. Está relacionado com as nossas motivações, com as nossas intenções, com os nossos propósitos. E essa palavrinha só é usada 2 vezes em toda a escritura hebraica. E as 2 vezes se encontram aqui dentro desse salmo, Salmo 139. Uma vez, Davi está se referindo aos seus pensamentos, ou seja, às suas motivações e intenções, que são essas que o Senhor conhece totalmente. E no verso 17 nós vamos ver que ele está falando dos pensamentos de Deus. Os pensamentos que são inumeráveis. É as nossas motivações que Deus conhece. E as motivações de Deus que nós nem conseguimos imaginar como são. E esse significado, então, nos leva a pensar que Deus sabe o que nós pensamos antes de falar e conhece as motivações mais profundas pelas quais nós fazemos o que fazemos. A gente pode enganar o irmão do lado quando a gente faz uma coisa com uma motivação errada, mas o Senhor não. O Senhor a gente não pode. Se a gente vem aqui falar, tocar, trabalhar para o Senhor, vir na igreja no culto com uma motivação errada, o irmão pode achar, nossa, que bênção. Mas o Senhor sabe qual foi a sua motivação no final das contas. O Senhor sabe a motivação pela qual eu estou aqui falando com os irmãos hoje. Os propósitos mais ocultos do nosso coração. Aquilo que talvez nem nós saibamos ao certo. Sabe aqueles sentimentos que você tem, você pensa e você fala assim, nem eu sei ao certo o que eu estou sentindo? No casamento é um negócio interessante às vezes. Fala assim, você está bem? Você pergunta para o cônjuge fala assim, não estou muito não. Mas o que foi? Nem eu sei. Eu só não estou bem. Nem a gente sabe muitas vezes, mas o Senhor sabe. Porque Ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Mas o conhecimento de Deus não é passivo. Porque existe uma linha de filosófica que chama deísmo, que pensa que Deus é um Deus que conhece todas as coisas, mas que Ele deu corda no mundo como se fosse um relógio, e soltou, e esse relógio vai funcionando sozinho porque foi dado corda. Deus cria todas essas coisas e Deus interage com elas. E Ele continua nos conhecendo, mas no verso 5 e 6, Davi vai mostrar que o conhecimento de Deus é interativo e é inescrutável. A gente não consegue nem entender exatamente como Ele é. Davi diz assim, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Davi diz que esse Deus que nos conhece inteiramente e profundamente é o mesmo Deus que nos cerca e põe a sua mão poderosa sobre nós. O Deus que nos conhece e que interage conosco amorosamente. Irmãos, entender essa verdade nos coloca e me coloca num lugar de temor e confiança. Temor, porque Ele conhece os caminhos tortuosos que nós andamos muitas vezes. Ele sabe. Ele sabe quando nos afastamos dele, ainda que presentes na igreja. Ele sabe quando o nosso coração está longe dele. O Senhor conhece. Ele conhece as motivações escusas do nosso coração em tantas situações. Ele conhece todo o nosso andar. E diante dele, meus irmãos, não temos justificativa diante dos nossos pecados. Mas eu fiz isso, sabe por quê? Porque, olha Deus, é que nesse contexto, não tem. De novo, você pode se justificar para o pastor. Pastor William, o senhor não entendeu minha situação. O senhor não sabia o contexto que eu estava falando. E de fato o pastor William não sabia. Mas o Senhor sabe. E o Senhor conhece. E isso nos causa temor, meus irmãos. Mas isso também nos causa confiança, nos gera confiança. Porque Ele sabe todas as vezes que nós fomos injustiçados, mesmo sendo fiéis à palavra de Cristo Jesus, a palavra de Deus. Ele conhece o nosso cansaço, Ele conhece o nosso desânimo, as nossas tristezas,
a tristeza mais profunda da nossa alma, diante das opressões, maldade, dificuldades e enfermidades. O Senhor conhece as nossas lutas e os dilemas que existem dentro dos nossos corações. As batalhas que nós temos travado todos os dias contra os nossos próprios pecados. E por conhecer tudo isso, Ele certamente tem cuidado de nós. E como a Gabi falou aqui, o Senhor tem nos direcionado e cuidado como que no colo, mesmo em meio às lutas mais profundas que a gente vive. Isso é maravilhoso para nós. Entender essa verdade nos causa confiança, nos dá consolo. Ele certamente tem cuidado e Ele certamente tem trabalhado em cada situação que nós vivemos para forjar o caráter e a imagem de Cristo Jesus na nossa vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem, não é assim que o apóstolo Paulo vai falar? Que é a imagem do Filho em nós. Por isso, meu irmão, confie no Senhor. Confie no único que tem toda a ciência e que nos conhece perfeitamente. E por isso eu queria te perguntar, saber que Deus te conhece inteiramente e profundamente te causa mais temor ou mais confiança? Como você tem vivido diante daquele que a tudo sabe, e a tudo sonda, e a tudo conhece? Você tem sido humilde reconhecendo que é somente em Deus que reside toda a ciência? Porque aqui, meus irmãos, se eu falar assim, meu irmão, deixa eu te dar uma notícia essa noite, você não é Deus. Aí você vai falar assim, o Rodrigo está ficando doido. Eu sei que eu não sou Deus, mas você age como se fosse muitas vezes. Eu sei que eu não sou Deus também, mas muitas vezes eu quero controlar e governar a minha vida e aquilo que está ao meu redor como se eu fosse Deus. Essa é a verdade. Por isso que a gente possa atentar humildemente à instrução de Provérbios 3, de 5 a 7, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Essa é a instrução do salmista. A nossa confiança está no Senhor e não na nossa força. E eu concordo com o teólogo James Baker, quando ele diz acerca da onisciência de Deus, ele diz assim: há certamente uma grande razão para a humildade, no fato de que Deus vê todas as coisas corrompidas a meu respeito, que meus semelhantes não veem. E Ele vê mais corrupção em mim do que eu mesmo vejo. Há, entretanto, igualmente grande incentivo em adorar e amar a Deus, ao se pensar que por alguma razão insondável, Ele me quer como seu amigo e deu o seu Filho para morrer por mim a fim de cumprir o seu propósito. Meus irmãos, um Deus que nos sonda, e talvez nesse momento, se Ele sondasse o que está na sua mente, ou se talvez o seu irmão que está do lado soubesse o que passa na sua mente, você teria vergonha. E se você soubesse o que passa na minha mente muitas vezes, eu teria muita vergonha disso. Mas ainda assim, esse Deus que nos conhece e sabe tudo isso, é um Deus que decide nos amar. E não por nada que a gente tenha feito, mas porque por razões, como o Baker fala, insondáveis, nós não sabemos exatamente. Mas o Senhor fez isso. Amém? Mas Davi continua, e na segunda estrofe da sua poesia, ele fala então uma declaração sobre a onipresença de Deus. De 7 a 12, a palavra de Deus diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada ou morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará com o dia, pois para ti as trevas são luz. O Deus que tudo conhece, também agora é o Deus que tudo vê. E aqui, mais uma vez, ele faz uso dessa linguagem que eu falei, dessa figura de linguagem chamada merisma, que é usar os extremos ou os opostos para falar de um todo. Se eu subir ao mais alto céu, ele não consegue subir lá. Nem a gente com avião consegue.
Se eu descer ao mais profundo Sheol, como ele vai falar no hebraico, ou na sepultura, ainda ali o Senhor vai me ver. Se eu tomar as asas da alvorada, o leste, o alvorecer, ou os confins dos mares, ainda assim o Senhor vai me encontrar ali. Nós não conseguimos fugir da presença do Senhor, ainda que a gente queira muitas vezes, quando estamos afundados nos nossos pecados e na vergonha que isso nos causa. Deus tudo conhece, também é o Deus que tudo vê. E Davi continua, e no verso 10 ele diz que onde quer que estivermos, a mão do Senhor nos guiará e nos sustentará. Ele fecha esse bloquinho assim: aonde quer que eu esteja, a mão do Senhor me guia e a mão do Senhor me sustenta. Meus irmãos, aqueles que confiam no Senhor, se deleitam em sua presença, nunca irão se sentir só. E se você tem se sentido assim, só, deprimido, triste, sentindo, como a palavra de Deus muitas vezes fala, as pernas vacilarem, os braços fraquejarem, entregue o seu caminho ao Senhor, confie seus problemas e lutas ao Senhor, descanse em sua doce presença e aproveite o consolo bendito que só Ele pode nos dar, por meio de Cristo Jesus e por meio da sua palavra revelada. Amém? E aí, se a gente estiver assim, a gente tem textos que nos encorajam. Por exemplo, Isaías 40, de 29 a 31, diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens aqui, se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Isso renova a nossa força, meus irmãos. Isaías 41, 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita a você e diz: não tema, porque eu o ajudarei. Esse é o nosso Deus. Ainda em Salmo 73, de 25 a 26, Salmo da família de Asaf, o salmista diz assim: a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E não há na terra nada que eu mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? E Davi continua e diz que Deus não só é esse Deus que tudo vê, ou melhor, ele complementa, ele é esse Deus que tudo vê, porque até mesmo a noite é clara para o Senhor. Deus é a luz que dissipa toda a escuridão. No verso 11 e 12, Davi diz assim: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como luz. Não adianta, a semelhança de Adão, sair correndo e querer se cobrir com folhas. O que você está fazendo, Adão? Eu tive medo, me escondi. E se escondeu do Senhor? Não dá. Ou a gente apaga a luz do nosso quarto, entra debaixo da coberta e chora, como se ali o Senhor não nos visse. Mas não tem noite para o Senhor. O Senhor é luz. Ele não só está na luz e tem luz, Ele é a própria luz. Não existe escuridão diante do Senhor. Não existe nada nesse mundo que seja tão escuro que o Senhor não conheça ou veja. Não podemos nos esconder dele. Não há escuridão que impossibilite ele de nos ver e de estar perto de nós, mesmo quando nós não queremos. Senhor, se afasta daqui, eu não quero o Senhor por perto, mas ele estará lá, porque ele é um Deus todo presente. E saber que temos um Deus cuja presença é inescapável, também nos coloca numa posição de temor e de consolo. Temor para aqueles que querem fugir do Senhor, que querem se esconder dele, para aqueles que acham que podem viver isentos do agir de Deus em suas vidas. Como se de alguma medida eu escolhesse Deus, então se eu não quero ele, ele me deixa em paz. Foi assim com Jonas? Vai para lá pregar, amigo. Vai para cá, Não, Senhor, eu vou para cá. Comprou a passagem, o bilhetinho dele, entrou no navio. Opa, agora eu fugi do Senhor. Fugiu? Começou uma tempestade, e todo mundo preocupado, cada um clamando o seu Deus, e ele, debaixo da cobertinha no porão do barco, dormindo.
E aí eles acordam e ele fala assim, pode parar de clamar esses deuses aí que eu sei o que a gente precisa fazer, porque a culpa é minha. E ele faz o quê? Senhor, o Senhor mandou eu pregar lá, mas eu sou teimoso. Jovem, né? O jovem é teimoso, né? Eu não vou pregar lá, eu vou fugir. E já que o Senhor está fazendo essa tempestade, é o seguinte, eu não quero nem viver mais. Eu vou me lançar ao mar e eu vou morrer, porque eu prefiro morrer do que fazer a sua vontade. Nem morrer o miserável conseguiu, irmãos. Nem morrer ele conseguiu. Porque na hora que ele se lançou ao mar, o que aconteceu? O peixe pegou ele. E vomitou ele na hora da praia. Nem morrer ele conseguiu. Ele não escapou da presença do Senhor. E no final das contas ele foi fazer o que o Senhor chamou ele para fazer. Mas também isso causa consolo em nós. Para aqueles que se sentem só, como eu falei, e vivem muitas vezes numa solidão, numa ansiedade, para aqueles que estão perdidos, precisando de direção, precisando de provisão. Deus é aquele que nos guia e provê as nossas necessidades. É aquele que consola, como a Gabi bem trouxe aqui, nos momentos mais sombrios. É aquele que acalma as tempestades do nosso coração. E aqui, como não lembrar de Jó, não é? Um homem íntegro, reto, que conhecia o Senhor, perde tudo e tudo é tudo mesmo. A esposa, filhos, bens, saúde, uma série de situações devastadoras. Momentos de profunda angústia, talvez desses que eu falei debaixo da cobertinha no escuro da noite. Mas Deus responde a Jó e se revela a ele de forma poderosa. E Deus faz questão de mostrar a sua grandeza e a sua sabedoria. Porque no final do livro, a presença de Deus, essa presença que nós estamos falando, traz a Jó consolo. E não só consolo, uma nova perspectiva de vida. Porque ele fala, Senhor, olha, eu te conhecia, mas era algo de longe. Mas agora os meus olhos te contemplam, agora eu te vejo. Eu sabia quem o Senhor era, mas agora a sua presença está clara na minha vida. É isso que ele está falando. Não adianta saber e conhecer quem Deus é se Deus não for visto por nós. Porque a presença dele está aqui. E a gente não consegue escapar disso. Querendo ou não querendo, não é mesmo? Mas ele continua, Davi continua. Não, eu tenho aqui. Eu já estou aprendendo. Agora eu já estou aprendendo. Eu vou, mas não vou, entendeu? Ele faz uma terceira declaração. E é bom que a igreja me conhece também, não se preocupa, né? Fala, daqui a pouco o pregador começa a chorar e não prega mais. E ele faz uma declaração, na terceira estrofe, da onipotência de Deus. Não bastasse o Senhor ser aquele que tudo conhece e aquele que tudo vê, agora Davi vai mostrar que ele é aquele que tudo pode. Verso 13, diz assim a palavra de Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E aqui na terceira estrofe, embora na NVI não mostre e vá dizer, tu criaste o íntimo do meu ser, no hebraico tem uma conjunção. Na verdade, se você olhar na RA, eu acho que está escrito, pois tu criaste. É como se ele estivesse ligando a terceira estrofe às duas primeiras. Ou seja, o Senhor é aquele que conhece todas as coisas e que vê todas as coisas, porque no final das contas, Ele é o detentor de todo o poder. Faz sentido? Claro que Ele conhece e que Ele vê tudo, porque tudo é dele. Ele controla todas as coisas. Deus nos conhece profundamente, nos vê intimamente, porque Ele mesmo nos criou. Assim, o conhecimento de Deus é irrestrito e a presença de Deus é inescapável. O poder de Deus é imensurável. Deus é o detentor de todo o poder. O teólogo reformado John Frame diz que onipotência significa que Deus tem
controle total sobre si mesmo e a sua criação, e é soberano sobre tudo o que faz. Isso é Deus ser todo-poderoso. E Davi mostra o poder de Deus, que é manifestado de maneira singular na criação. Porque daí você vai falar, mas o texto não está falando que ele tem todo o poder. Mas a forma como ele fala o que ele fez e a forma como ele age demonstra que o ato criativo é um ato de tremendo poder. Jeremias 32:17, o profeta diz assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. E quando Davi diz, mostra a grandeza de Deus na criação, e quando eu disse que Davi mostra a grandeza de Deus na criação, ele começa especificamente falando sobre o ser humano. E o ser humano é o ápice da criação. É o ápice do ato criativo de Deus que nós vemos em Gênesis. Deus cria tudo e fala, olha, tudo ficou bom. Mas quando ele faz o homem, ele fala, olha, ficou muito bom. Ficou muito bom. Estudiosos dizem, e aqui qualquer coisa você pergunta para o Cláudio depois, que eu não vou saber te responder o detalhe, tá bom? É só uma pesquisinha aqui, mas o Cláudio te ajuda. Que o nosso corpo humano é composto por mais de 30 trilhões de células. 30 trilhões, eu nem sei quanto que é isso, mas são 30 trilhões de células. E cada uma dessas células contém, e o Cláudio também falou isso hoje de manhã, né? Curioso, contém uma fita de DNA. E se pegasse essa fita que fica toda enroladinha dentro da célula, do núcleo da célula, e esticasse, cada célula tem quase 2 metros de fita DNA. E a fita DNA é onde estão armazenadas todas as nossas informações genéticas. Hereditariedade, questão de doença, predisposição de doença, cor da pele, cor dos olhos, assim por diante, a sua personalidade. Muitas dessas coisas estão gravadas ali. E se a gente esticar essa fita de DNA, então dariam 60 bilhões de metros de fita DNA. De quilômetros, 60 bilhões de quilômetros de fita DNA. Que loucura é isso, irmãos? E Davi fala, olha, o Senhor criaste o íntimo do meu ser. Literalmente ele está falando, o Senhor criaste os meus rins. No hebraico a palavra é rins. O Senhor formou os meus rins. Ele está falando literalmente dos seus órgãos. Remetendo justamente a essa questão de criação. Usando mais uma figura de linguagem, conhecida como metonímia, que é a parte pelo todo. É claro que o Senhor não criou só o rim, o Senhor criou tudo. Mas quando ele fala isso, ele está falando que o Senhor criou aquilo que tem de mais profundo no nosso ser. Percebam a complexidade da criação do Senhor. Não existe ninguém semelhante a você no mundo. Ninguém. E nós estamos falando de quantas pessoas que já existiram na história e que existem hoje ainda. Nunca vai ter uma pessoa igual a outra. Isso é grande, não é? Esse é o Deus que nos formou. Só que ele continua. É o Deus que criou os meus rins. É o Deus que me teceu no ventre da minha mãe. E ele usa a imagem de um tapeceiro. Talvez usando um tear, eu não sei se já tinha isso aqui naquele contexto, eu imagino que sim. E aí eu me lembrei, eu estou ficando que nem a Rebeca nesse sentido, tá bom? Eu vejo uma palavra, eu lembro de uma música. A Rebeca é assim, ela está lendo o texto, se ela, dependendo do trechinho, ela já começa a cantar uma música, né? E na hora que eu vi essa ilustração do tapeceiro, eu lembrei de uma música, talvez os irmãos conheçam, do João Alexandre, chamada Tapeceiro. E ele diz assim, tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Esse é o nosso Deus, o grande tapeceiro, que fez uma obra e ele conhece o tapete pronto antes mesmo de existir o fio. Ele conhece o último dia que nós vamos viver antes da gente ter sido criado. E a gente vai ver isso aqui na sequência do texto. E Davi, quando se dá conta do tamanho desse Deus, e está louvando a Deus por esse Deus magnífico, que tem toda a ciência,
que está presente em todos os lugares e que tem todo o poder, a resposta dele é natural, é louvor a Deus. E ele diz no verso 14, 17 e 18: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quando paramos para meditar, irmãos, então, sobre essa grandiosidade do nosso Deus, sobre quem Ele é, esses atributos, os seus poderosos feitos, nós não conseguimos dar uma resposta diferente do que nos prostrar diante dEle. Porque se Ele é esse que tem todo o poder, lembra que eu falei no começo? Eu fico pequenininho perto dEle. Eu achava que eu sabia muitas coisas, que eu era muito bom e que eu era autônomo e que da minha vida cuido eu. Mas agora eu estou percebendo que não é bem assim, porque a minha vida já está determinada e Ele sabe o fim desde o começo. Os dias estão contados, a gente vai ver isso daqui a pouco. Nós passamos por muitas lutas e dificuldades, meus irmãos, é verdade. Mas qual foi a última vez que você parou para louvar a Deus por quem Deus é? Senhor, eu te louvo, porque o Senhor conhece todas as coisas. Eu te louvo, Senhor, porque nada passa despercebido aos seus olhos nesse mundo. E eu sei que aquelas injustiças que eu tenho sofrido, o Senhor vai defender a minha honra no seu momento e da forma como o Senhor quiser. Somente o fato de nós estarmos vivos, meus irmãos, como eu falei aqui, na complexidade de quem nós somos, da nossa existência, é um motivo de agradecer ao Senhor. E mais, pense na grandiosidade do feito bendito de Cristo na cruz. Cristo nos tira das trevas, nos transporta para o seu reino. Nos dá vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ele nos reconcilia com o seu Pai. E o seu Pai, agora nosso Pai, nos chama de filhos também por meio dele. Isso é motivo de agradecer o Senhor todos os dias. E Ele nos dá, a partir disso, dessa adoção, uma nova perspectiva. Porque agora eu não vivo mais como aquele que está debaixo da ira dele, mas como aquele que é carregado no colo por Ele. Ainda que no meio de uma grande tempestade. E aqui o verso 16, a parte B, eu destaquei só aqui para explicar uma coisa. Porque ele fala assim: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Meus irmãos, entender a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus é difícil de qualquer jeito. Isso é tema de muitas aulas no seminário lá, não é, pastor? Aulas e filosofar em cima do que o texto vai falando e ficar pensando e meditando e no final sair assim, ó, sem entender muito do que se trata. Mas talvez uma forma de compreender um pouquinho melhor seja entender que Deus é eterno. Moisés no Salmo 90 vai dizer que de eternidade a eternidade tu és Deus. Só que quando nós pensamos em eternidade, nós pensamos ainda assim só num contexto de tempo. Porque ele não nasceu e porque ele não vai morrer. Não é isso? Ele é eterno, porque ele não nasceu e porque ele não vai morrer. Só que compreender a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, entendendo que Deus é eterno, implica em entender o que é a eternidade dele. A eternidade de Deus é um Deus que criou o tempo. Por que Deus não está atrelado ao tempo? Ou dependente do tempo? Porque Ele criou o tempo. Deus está fora desse mundo. Deus cria o mundo, coloca os luminares. Da onde vem o nosso tempo? Dos luminares, não é isso? Quem governa os nossos dias? As semanas, os meses, os anos, os luminares. O sol, a terra, a lua. Não é assim? E Deus cria esse mundo e agora a gente fala que Ele é onipresente. Parece que tem 1 milhão de olhos em cada lugar do mundo que o Senhor vê, né? Mas não, Ele que criou. É como se Ele carregasse o mundo na mão. Ele está fora disso. Ele não está aqui dentro e tem um monte de representante, ele está fora. Ele olha como quem olha de fora. A eternidade de Deus Deus não é dependente do tempo e do espaço. O tempo Ele criou. A massa, o universo, foi Ele que criou. Por isso que Ele conhece cada uma das estrelas, como a Bíblia diz, pelo nome. Quantas estrelas existem? Os cientistas nem sabem quantas são. Mas Ele conhece cada uma pelo nome. Esse é o nosso Deus. E entender a eternidade dele
nos ajuda a entender a onisciência, a onipresença e a onipotência. E aqui a gente terminou esse bloco das 3 estrofes que Davi está falando quem Deus é. E agora chega no final, é a resposta de Davi frente a quem Deus é. E ele quer clamar agora ao Senhor. Mas, meus irmãos, eu, debruçado sobre esse texto, eu olhei uma situação, eu queria que o Rafa colocasse aquele PowerPoint, Rafa, por favor. O Cláudio falou disso, ainda hoje, e o pastor recentemente numa pregação mostrou isso. Isso é o chamado, nessa questão de linguagem, de literatura, de quiasmo. Que é o quê? Uma estrutura literária, onde o autor começa a falar questões análogas até chegar num centro principal. E dividindo o salmo, não o salmo todo, mas os 18 versículos que ele fala quem Deus é, eu observei que a gente chegava num grande quiasmo. Aonde ele fala lá em cima, o conhecimento de Deus sobre todas as coisas, no verso 1 e 2, e no 17 e 18 ele fala que o conhecimento de Deus é maravilhoso. Aí ele fala que Deus conhece os nossos dias, no verso 3. Aí ele fala que Deus determina os nossos dias, no verso 16. Percebam a ligação? Aí, no 4 ele fala, Deus conhece intimamente os nossos pensamentos. No 15 ele fala que Deus conhece intimamente o nosso corpo, as nossas entranhas. No 5 e no 6, ele diz que o conhecimento de Deus é maravilhoso. No 13 e no 14, ele diz que a criação de Deus é maravilhosa. Aí ele fala no 7 e no 9, do 7 a 9, que a presença de Deus é inescapável. E de 11 e 12, ele diz que a luz de Deus é inescapável. E tudo isso, meus irmãos, para chegar no que então eu entendi olhando para esse texto, que é o centro que Davi quer mostrar, que esse Deus que é eterno, transcendente e não depende da sua criação em nada, está fora do tempo e fora do espaço, não está atrelado ao mundo criado. Isso, ou este é o nosso Deus. Só que esse Deus que é transcendente e não depende dessa criação, se fez imanente e resolve agora habitar dentro de nós por meio do seu Espírito. E o verso 10, então, é a chave onde ele fala, o Deus que nos guia e nos sustenta. Perceba, o Deus que literalmente não deve nada a nós, que tem toda a ciência em si mesmo, toda a presença nesse mundo e todo o poder, ainda assim, é um Deus que cuida de nós, que nos guia e que nos sustenta todos os dias. E Davi, em meio às suas muitas lutas e a espada que não se afastou de sua casa, percebia a presença poderosa de Deus e o seu cuidado e o seu amor na sua vida. E isso é comprovado, mais uma vez, pode passar, Rafa. Não precisa conseguir ler. Ô, Rodrigo, eu não vou conseguir ler. Não é para você ler, tá bom? É o Salmo 139 todo. É isso que nós estamos lendo aqui. Mas o que você precisa ver é que tudo que está amarelinho ali são os pronomes pessoais. Eu, me, mim e também possessivos, meu, minha. Davi fala da grandeza de quem Deus é, mostrando a dimensão magnífica desse nosso Deus. Não como quem está longe dele, mas quem está perto. Tu me sondas. Tu me conheces, tu sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, o Senhor conhece a minha vida, os meus caminhos estão diante do Senhor. Irmãos, não é conhecer quem Deus é de longe, é reconhecer quem Ele é de perto, é disso que Davi está falando, porque Ele nos guia e nos sustenta, porque é o verso 10 que a gente acabou de olhar no quiasmo. Amém? E por isso Davi faz o quê? Dá uma resposta. Ainda dentro de um clamor, todo o salmo, na verdade, é uma oração. Todo o salmo é um clamor. E no 19 e 20, 19 a 22, ele faz um clamor contra a impiedade do mundo. Porque quando ele vê quem Deus é, ele olha ao redor e fala assim, mas peraí, Senhor, está tudo errado. Você tem essa sensação, meu irmão? Você sai do culto aqui no domingo, é uma benção. Quando você chega na segunda-feira no seu trabalho, você fala, pô, o mundo está de ponta cabeça. É verdade, ele está mesmo. Acertou. Ele está de ponta cabeça. E Davi percebe isso. Ele fala assim, quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti.
Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os meus inimigos. Davi termina a estrofe anterior falando dos feitos numerosos e preciosos de Deus, os pensamentos incontáveis do Senhor. Ou seja, ele está falando da providência de Deus. Um Deus que cuida meticulosamente de cada detalhe do nosso ser, da nossa existência, da nossa vida e do universo criado. Agora, ele começa a última estrofe da sua poesia, clamando até de forma meio amarga aqui, uma resposta frente às injustiças presentes. Ele clama a Deus que não deixe de agir sobre a impiedade desse mundo, lembrando das guerras e conflitos que ele viveu toda a sua vida. Davi está clamando a Deus que o afaste de homens impiedosos, que escarnecem de Deus, que se rebelam contra Deus e, naturalmente, contra os seus filhos. Meus irmãos, qual o motivo de espanto a gente estar no nosso trabalho e as pessoas escarnecerem de nós? Ué, porque se elas escarnecem de Deus, por que elas nos amariam? Ou, se elas nos amam, de repente, nós não estamos parecendo com Jesus como deveríamos, porque Jesus não foi muito aceitável, se você se lembra bem. Quando Davi se coloca diante de Deus, lembrando quem Deus é, sua onipotência, sua onipresença e onisciência, Davi demonstra o repúdio contra a impiedade ao seu redor. Ele não normaliza o pecado. E mais, ele demonstra um ódio pelo pecado. Quando a gente vê quem Deus é e vê que Ele nos guia e nos sustenta, esse é o nosso Deus, amém? A gente não consegue mais tratar o pecado de forma natural. Não dá mais. Quanto mais nós compreendemos a grandeza do nosso Deus, mais somos expostos à luz dele, mais essa impiedade ao nosso redor nos incomoda e nós sentimos o peso do pecado ao nosso redor. Mais nos entristecemos com as injustiças, tanto que nós sofremos quanto nós vemos na vida dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo nos exorta lá em Romanos 12 a não tomar a forma do mundo. Não normalizar uma conduta contrária à vontade de Deus. Repudiar toda a prática pecaminosa. Mas Davi, um homem que Deus amava, a despeito de todo o pecado e contrariedades que ele fez em sua vida, ele termina, e para mim, meus irmãos, a forma como ele termina é a chave para nós aqui, para a gente entender tudo isso e a forma como nós devemos nos colocar diante de Deus. Verso 23 e 24. Porque ele não só clama pela impiedade do mundo ao seu redor, mas agora ele clama pela sua própria piedade contra a impiedade do seu coração. De novo, ele clama pela sua piedade contra a impiedade do seu próprio coração. E ele diz assim, e esse texto é maravilhoso: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi termina seu salmo de forma belíssima com um clamor de humildade diante do Senhor. Um clamor que nos mostra uma sujeição total a Deus. Davi não quer entregar nada. Pelo contrário, ele está entregando tudo de si. Está entregando tudo de si, o seu coração. E ele aplica a si mesmo todos os atributos da soberania de Deus que ele desenvolveu até aqui. E aqui, meus irmãos, eu queria parafrasear o que Davi está dizendo com outras palavras aqui. Ele está dizendo: ó soberano Senhor, eu clamo a Ti nesse momento, pois Tu é aquele que tudo conhece, que tudo vê e que tudo pode e tudo governa. E agora, diante de Ti, Senhor, eu derramo o meu coração, pois aquilo que está oculto no meu coração, aquilo que nem mesmo eu conheço, Tu sabes. O Senhor conhece. Escava fundo do íntimo do meu ser e avalia cada uma das minhas motivações. Sonda as intenções por trás das minhas ações. Meus irmãos, é uma oração muito difícil de Davi aqui. Aí ele fala: veja se tenho andado por caminhos que não te agradam, Senhor. Me liberta dos pecados que tenho cultivado em meu coração e me mostra até mesmo aqueles pecados ocultos que talvez eu nem tenha ciência deles. Me conduza pelo caminho do Senhor. Me conduza por um caminho à semelhança de Cristo Jesus. Me conduza por um caminho eterno. Amém?
Davi utiliza 4 palavras nesses 2 versos que eu queria destacar. Ele fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e me dirige ou me guia pelo caminho eterno. Por isso, meus irmãos, essa noite, a nossa oração deve ser, sonda-me, ó Deus, porque o Senhor é aquele que a tudo conhece. Prova-me, ó Deus, porque o Senhor é aquele que tudo pode. Veja por onde tenho andado, Senhor, porque o Senhor é aquele que tudo vê. Dirige-me, ó Deus, porque somente em Ti, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos a vida eterna. Amém?